Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. E estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, WhatsApp 974012235 e um telefone à sua disposição aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. No Gente que Fala de hoje, o economista Antônio Tutílio. Prazer tê-lo aqui, Tutílio. Prazer é meu, é sempre muito agradável nessa mesa democrática e com essa seleta participação que hoje nós temos aqui. Você é presidente atualmente, entre esse currículo maravilhoso, atualmente é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Perfeitamente. Se eu perguntar sobre a reforma da Previdência, você se contém ou não? Não? Eu não sei, mas eu tenho que falar alguma coisa. Advogado Alexandre Tioli. Grande Zancopé, mesa maravilhosa como sempre. Sobre a Previdência é fácil, ouvinte. Você vai se aposentar quando você conseguir obter a sua certidão de óbito. A única maneira de se aposentar nesta reforma que foi apresentada é morrendo. Obrigado pelo resumo. Obrigado por resumir meu ponto. Eu concordo plenamente. Não tire nada a acrescentar. Jornalista, bom, o Jaime disse que você tem o DNA da Trianon, Raul Jafé. Que grande alegria de estar aqui. Eu recebi daqueles que a gente recebe pela internet, a imagem que a partir de o ano que vem já começa a trabalhar o Michelzinho, filho do Michel Temer, para ver se ele consegue se aposentar aos 55 anos junto com o pai. Que é a idade que o pai se aposentou. Michelzinho, coitado. Também conosco o delegado de polícia aposentado Rubens Rezende. Ô, Zé Compé, é sempre um prazer renovado estar aqui com vocês. E depois dessa injeção de otimismo que o Tulier falou pra gente, eu não sei o que falar também. Se eu choro, tento suicídio, não sei como fazer. Suicídio é uma hipótese, né? Pra receber, você consegue um atestado de óbito. É pra ter um atestado de óbito. Ter um atestado de óbito. Olha, eu vou dizer alguma coisa. Eu vou dizer, evidentemente que, agora me permite fazer uma vírgula aqui, evidentemente que essa reforma foi mandada desse jeito e tem espaço. Sim, tem muita gordura para cortar, é evidente. Mas quando eu li, eu levei um bruto de um susto. Não, dizem, viu, diz que tem aqueles sarcófagos que, na verdade, quando a pessoa bate lá e diz assim, chegou a tua aposentadoria, você passa no RH que é a tua vez. Exatamente, é por aí. Tá dando trabalho pro diabo, né? Cláudio Melo Filho, ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht, disse em acordo de delação premiada que entregou em 2014 dinheiro no escritório de advocacia de José Yunes, amigo e assessor do presidente Michel Temer. Recursos faziam parte de um total de 10 milhões prometidos ao PMDB na campanha eleitoral daquele ano em forma de Caixa 2. O executivo contou ainda os apelidos de mais de 20 políticos. Tá? Apelidos interessantes. Olha, ele ficou ofendido, né? Que chamaram que ele era feio, que o apelido dele era o feio, né? Que isso aqui é absurdo. É feia, não, mas tem até o feio. Não, agora outro que era o outro era feio, mas era horrível, não? Não, mas ele não era feio, ele é horrível. E ele se sentiu ofendido. Não pode ser eu. Boca mole. Logo se vê que eu não sou. Ainda bem que é boca mole, não é boca de bezerra. Mas deixa eu dizer um negócio pra você aqui uma coisa. Ainda bem. São geniais. Eu conheço muito o Dr. José Yunes. São dois, eu sou muito amigo dele. Devo dizer a você, ele veio imediatamente e disse que não conhece o senhor Cláudio Melo Filho, que o senhor Cláudio Melo Filho jamais pôs o pé no escritório dele, que ele tem como testemunha não só as pessoas que trabalham lá, como dependendo do período que for indicado, pode ser até fitas de segurança, gravações de segurança. Foi pra cima com tudo. Quer dizer, é muito fácil você fazer esse tipo de afirmação sem absolutamente prova nenhuma, porque entregar em dinheiro vivo, ele não disse na delação que ele foi ao escritório. Disse que entregou, mas não foi. Não disse que foi. Então, agora a pergunta, a quem interessa esse vazamento? Eu não sei, esse documento só o Ministério Público tem.
porque está em sigilo até a homologação, e dizem alguns que até a denúncia, mas enfim, vamos ficar com a homologação, até a homologação do ministro Teori, que pelo que ele vem fazendo, ele escuta todos os delatores. Porque lembrando ao ouvinte que o delator é réu confesso. Então ele é um criminoso que está propondo que foi feito um acordo para ele ter uma pena reduzida, mas ele é réu confesso. Então, evidentemente, tem que ver com os olhos meio... Agora, para saber realmente o teor de tudo isso, porque foi o vazamento. Olha, ele falou que entregou. Agora, não, vazou o papel. Agora, no depoimento dele, ele explica como é que ele, como você falou, como é que ele foi lá no escritório. Eu me encontrei com o Yuri. Não está na fase, não está nessa fase. Aí é o seguinte, depois disso aí sim, vão investigar, ele terá que trazer provas. A partir dessas provas... Vai ser homologado ou não? Vai ser homologado pelo ministro... Então é especulação. Teoria. Né? Embora a gente até torça por alguns que estejam lá, que sejam trancafiados, né, nessas eleições, mas não adianta, a gente tem que falar que a coerência, a coisa, por enquanto, é mera especulação. Deixa eu aproveitar o que o Tullier falou, uma defesa aqui, o Zé Yunes. Eu conheço bem o Zé Yunes há mais de 40 anos. Ele é uma pessoa íntegra, é uma pessoa competente, é um grande pai de família, mas é um bom advogado, não precisa disso. Ele tem uma carteira muito grande no escritório dele, e graças ao trabalho dele, o fruto do trabalho dele, e eu também fico um pouco envergonhado. Como o Tullier falou, a quem interessa isso? De colocar o nome dessa pessoa, que eu posso dar meu depoimento aqui, que não sei se vale alguma coisa, mas de qualquer forma eu tenho certeza da integridade dessa pessoa. E colocar o nome dele assim, jogar no ar desse jeito, como ele vai se defender? Fica sem palavra de um contra outro. Eu acho isso aí uma falta de consideração com o ser humano em si. Se tiver provado, se tiver realmente, como foi aventado aqui, foi levado lá, há testemunhas que entregaram dinheiro, não é bem a fase, né? Esse é o problema. Não é a fase, não é o momento. A minha maior, o que me perturba mais, nos outros vazamentos, vazava-se parte, era um pedacinho recortado, tudo mais. Essa vazou inteira. É como se eu entrasse no sistema de imposto de renda e puxasse minha declaração de imposto de renda e apresentasse. Saía ela inteira, com aquela barra dizendo que é sigilosa e tudo mais, etc. Então vazou dentro do Ministério Público, é o que tudo indica. Sim, não há dúvida. Então é um problema. Eu acho que na verdade, o interesse é desestabilizar esse governo. O Ministério Público? O Ministério Público? Eu não sei quem fez, não deveria feito, mas que há uma ideia de desestabilizar esse governo. Sim, isso é claro. E isso não tem a menor dúvida. Quanto mais anárquico, Lula, quanto mais caos, melhor, porque daí vai ser mais difícil de prender gente e colocar na cadeia. Estou de acordo, eu acho que quem fez isso, que não é hora de fazer, não que a gente seja favorável, que existe a corrupção, quem for culpado vai pra cadeia mesmo, tem que pagar, tem que ser. Todos eles, eu acho que isso está no Brasil inteiro, está crescendo cada vez mais, mostra que nós estamos assim, sem perspectiva nenhuma, mas não é a hora de fazer um negócio desse, porque o tempo vai colocar os pontos nos i. Quem é culpado tem que pagar. Agora, quiseram desestabilizar. Olha, o delator tem a garantia da proteção sua de não aparecer fotografia, não aparecer seu nome, não aparecer nada, está na lei. Eu não sei como isso vai terminar, porque o ministro Teori já não homologou a do Léo Pinheiro, da UAS, porque vazou. Então exatamente. Agora fica essa dúvida, isso aqui veio a que título? Saindo do Ministério, isso que me incomoda muito, o Ministério Público tinha que vir a público e dizer de onde isso surgiu, porque não é possível, que a informação que eu tenho, eu não faço área penal, mas meus amigos dizem que você não fica com documento nenhum. Não fica. Não, os documentos ficam na mão do Ministério Público, ponto. E o Ministério Público tem que trabalhar sigilosamente, está assim na lei. Só poderá isso ser... Tem até dúvida se é da homologação ou da denúncia, mas enfim, seja como for. Agora, essa é a pergunta. A quem interessa, nesse momento, com uma votação importantíssima amanhã, ter jogado isso bem no momento em que a Veja vai fechar. Então até para jogar mais sal na história, né? Uma declaração, também não sei se é verdadeira, a gente vê isso nos jornais e acredita que seja verdadeiro, né? Que o ex-presidente Lula teria dito que ele não acredita que esse governo chegue ao seu final e que haveria
para dar um término, já que o país não tem condições de eleições novas eleições, até porque seria o prazo limite, seria 31 de dezembro, então que se faria um consenso com Fernando Henrique Cardoso para levar o partido até... Será que por trás de tudo isso já não tem uma teoria de conspiração? Então... É muito, realmente ninguém pode prever nada. Olha, se o Fernando Henrique, na idade dele, está querendo segurar esse rojão, então eu sou o São Michel, eu entrego para ele. Eu vou passear com o Michelzinho. Logo ainda está já arrependido estão dizendo mesmo. que querem cancelar essa delação. Acho que para tumultuar ainda um pouco mais. Para jogar o povo contra. Tem mais uma coisa que é importante. Para jogar o povo contra. Joga o povo contra e deixa numa situação tem mais um ponto aqui. É o povo inteiro. E tem mais um ponto. E tem mais um ponto. Está desacreditado. E tem mais um ponto aqui nesse negócio, porque que há entrega de dinheiro efetivamente a políticos, a presidente de partidos, isso nós sabemos, claro. Isso não há dúvida, porque estava autorizado na lei na época. O que tem que se identificar é se havia... Agora, eu, recebedor do dinheiro, não tenho que saber da origem. Eu tenho... A prova é o seguinte, eu sabia que era desvio da propina, como era o caso do Vacari, como era o caso do Veloso, que era viu eles sabiam, como é o caso em tese do Cunha, que participou ativamente na nomeação. Então porque eu quando fui candidato recebi recursos. É mesmo? Contabilizados ou não? Não, senhor, no Caixa 2, no Caixa 2. Por que tinha que se receber? Eu confesso, mas por que recebia no Caixa? Não podia aparecer dando, porque ela estava dando para outros candidatos na mesma base, não podia, porque daria problema. Então isso aí acontece de monte. Claro. E aconteceu nessa última eleição. Você acha que era possível fazer uma eleição para prefeito de São Paulo? Quanto que o Dória declarou? Não sei, eu não acompanhei. Acho que era 6 milhões. 6 milhões. 6 milhões não dá para ir. Não dá para começar. Não dá nem para largar, doutor. É campanha para... Você não chega em Itaquera. Não chega. Os cabos eleitorais não chegam em Itaquera. Não chegam em Itaquera. Tutílio, você se pronunciou na semana passada sobre mudanças promovidas pela Câmara nas medidas contra a corrupção. A Confederação Nacional de Servidores Públicos é plenamente favorável às medidas originais apresentadas pelo Ministério, é isso que você se manifestou? Não, na verdade, nós colocamos um posicionamento da Confederação que nós não podemos aceitar que o povo, com mais de 2 milhões de assinaturas, colocou um problema das 10 medidas que são importantes. Claro que se pode discutir uma ou outra, aperfeiçoar uma ou outra. Agora, o que nós não podemos aceitar é que as emendas da meia-noite, né, as emendas que a partir da meia-noite até 5 horas da manhã, desfiguraram o projeto. As emendas que naquela oportunidade disseram o seguinte: olha, vamos acabar com o abuso, vamos colocar o abuso de autoridade, vamos colocar isso tudo como não vale mais nada, e o povo fica realmente lambendo o dedo, né? O que não pode acontecer. Eu acho que é um absurdo o que aconteceu enquanto tinha um problema da Chapecoense e o povo todo com a tragédia que estava acontecendo, os políticos mudando e se precavendo no futuro para não serem presos. Tutílio, você vai ficar bravo comigo, mas não, eu vou dizer, como advogado, eu não fico bravo. Como advogado, eu vou dizer a você com muita tranquilidade. Tudo que foi retirado do projeto está correto. O projeto era um projeto fascista, montado no Ministério Público com o objetivo exclusivamente de acusação. Imagine você que chegou-se ao ponto de querer dar validade a uma prova obtida ilicitamente. Não, claro. Então, são coisas... Por isso que eu digo. Não, mas pagar o delator, nem na ditadura militar o cagueta recebia, mas não tinha na lei. Quer dizer, coisas desse tipo. Agora, essa questão do abuso de autoridade, do Ministério Público, do magistrado, eu vou dizer a você, eu sou advogado. Vou dizer a você. Eu vou dizer a você, é bom que venha rápido. É bom que venha rápido. Hoje nós estávamos há pouco falando do vazamento aqui. Do vazamento aqui. Tem que abrir mesmo. Agora, e se achar lá, como é que faz? Achou um membro do Ministério Público, um representante, como é que fica? Fica numa leizinha que não é? Outro ponto importantíssimo que foi colocado nessas 10 emendas, a criminalização da prerrogativa dos advogados. Porque você chega para ver um processo, o cidadão não deixa você ver.
E como é que você defende seu cliente? Então pode ver. Então, eu vou dizer para você, houve muita coisa boa ali de retirada. Claro que tem ponto aqui, ponto acolá. É isso que eu estou colocando. Tem que haver o meio termo. Agora, esse pessoal de Curitiba, eu vou dizer para você com toda a sinceridade, eles estão mais para morar ali na região de Palermo, sabe como é que é? Com a máfia. Isso não é República de Curitiba, é a Camorra de Curitiba. Mas eu acho o seguinte, mas a máfia que tem no Brasil... Isso é verdade. Alguém tem que extinguir isso aí. Mas você tem que respeitar. Nós vamos apodrecer no meio dessa bandidária. Essa turma de Brasília, a grande maioria deles, são uns canalhas, uns ladrões, assassinos que roubaram o dinheiro do povo. Também o povo é muito imbecil, porque vota em muito cretino dessa laia. O Brasil tem que ser mudado, mas é muito mais do que esse negócio de passar o Brasil a limpo. É mudar esse país, senão nós nunca vamos mudar. Ao falar em direito de defesa, eu não estou defendendo o corrupto, evidentemente, para que o ouvinte isso fique claro. Não, de forma nenhuma. Corrupto também tem que ir pra cadeia. Só que tem que respeitar o contraditório, respeitar o direito de defesa, porque senão nós partimos para um outro procedimento. Só para complementar o que você está falando, eu vou falar o seguinte. O Ministério, por quem apresentou essas 10 medidas, colocou da seguinte forma: ou aceitava aquilo porque era para o bem do povo, ou quem tivesse alguma divergência é porque estava do lado dos corruptos. Virou um fla-flu lá, absolutamente fascista. Aí sim, fascista. Porque você não podia reclamar, não, mas essa linha, esse parágrafo, esse artigo aqui não se coaduna direito. Você não podia falar isso, não tinha que aceitar plenamente. E muita gente não aceitou. E aí ficou aquela briga. Foi um negócio gente boa não aceitou. Eu vou dizer a você, eu não tenho nada, eu não advogo na Lava Jato, não tenho nada a ver com Lava Jato, não tenho nada a ver com corrupção de porcaria nenhuma, e digo a você, o que estava em jogo ali era o direito de defesa. Direito de defesa. Agora, evidentemente, comprovado que o cidadão é corrupto, que é ladrão, eu acho até que o juiz herói, Dr. Sérgio Moro, anda dando penas muito baixas, na minha opinião. Baixíssimas. Ele pega na média para baixo. Esse juiz Bretas do Rio de Janeiro, da média para cima. Que eu acho muito mais negócio. O pessoal que gosta do Moro tem que dar uma reclamadinha. Mas peraí, Elides Matsunaga, que esquartejou o marido vivo, pegou 19 anos, já vai sair o ano que vem? Mas ela já cumpriu 4, né? Mas cumpriu 4? Ela sai em 3 anos. Então, peraí, amor de Deus, vocês querem o quê? Que bota 50 anos? É mais do que não vai, ela sai em 3 anos. Ela cumpriu 4 mais 3. É um sexto de 19. O Estóvio já tá solta. Ninguém quer fazer Fla-Flu, Eu acho que não é aquilo, tem as 10, tem que ser exatamente aquilo. Sim, o que nós não concordamos é que se mude tudo e que agora eu concordo plenamente que, olha, o nosso legislativo está desacreditado completamente. A corrupção invadiu o nosso país e nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar que o advogado ou o procurador seja acuado. Nós não podemos aceitar. Não dá para aceitar. Então é isso que aconteceu. E é isso que nós não podemos aceitar. Agora, também acho que há exageros mesmo. Muitas vezes o Ministério Público não pode ser o dono da razão. Não, claro. O juiz, hoje, quando o juiz decreta sentenças absurdas, causando prejuízos à pessoa. E não tem. O juiz apronta e ele, sabe como é que faz? Fica por isso não, mesmo. Aposenta ele com os vencimentos. Eu também quero. Também concordo. Agora, é uma grande pena. A grande questão. Essa pena também a punição é a aposentadoria. A punição é a aposentadoria. Mas não é essa aposentadoria. Não é essa aposentadoria que veio. Não, essa não. Falou, muito obrigado. Agora precisa de aposentar aos 80. Tá bom demais. Eu também quero essa janela. Não é essa que você tem que apresentar um atestado de óbito. E é bom sair logo para não pegar a lei nova. Aposenta logo para não correr risco. A única coisa que ficou muito chato para complementar é o seguinte: bem no momento crucial, não, vamos punir os juízes e os promotores. Aí ficou mal. Não que eles não tivessem baseado na razão, mas o momento foi esse o ponto que eles pegaram. Esse é o ponto básico, esse é o ponto. Aí não era o momento. Tem um outro ponto aí que você falou, que foi feito num dia específico da queda do avião lá do pessoal da Chapecoense. Essa reunião lá do plenário, lá da Câmara, estava já convocada 3 dias antes. Mas foi para as 4 da manhã. Mas foi uma mera coincidência. O jogo das 4 horas era o acerto dentro de plenário.
plenário, que é o jogo de plenário. Nós vivemos num regime democrático onde o plenário, os deputados, senadores são os representantes do povo. Você falou exatamente a questão certa, Raul. É o seguinte, quando for votar, vem quem você vota. Porque não adianta chorar a bananeira de poder. Esse é o problema. O culpado é o povo. Em primeiro lugar, o culpado de tudo é o povo. Nenhum daqueles caras entrou lá por um lado indireto. É verdade. Aliás, recentemente, agora, no Imbu, não tem aí um prefeito eleito com 80%. Nem tomou. Já tá perseguido pela polícia, já fugiu. Tava ligado ao crime organizado. Pô, como é que pode? O Renan, o que aconteceu há alguns anos atrás? Né? Ele renunciou. Ele saiu, renunciou e o povo votou outra vez. Ele está aí, presidente do Senado. Não, e foi eleito presidente do Senado pelos pares dele também, não foi só claro. Mas porque ele tem todo o esquema na mão. Já foi feito um acordo com o senhor Renan e o governo atual e o Supremo Tribunal Federal. É um conluio e diz o seguinte: olha, eu salvo você dessa situação e agora você tem que me aprovar a PEC dos gastos, você tem que aprovar a Previdência, você tem que aprovar tudo. Então esse é o problema. É o toma lá da cá que continua igual. Eu não estou implicando com você, por Deus do céu. Por Deus do céu. Não houve acordo nenhum no Supremo. Deixa eu explicar para você. A medida, o requerimento, a medida, o voto do Marco Aurélio. Desculpa, não teve acordo? Não teve acordo. O voto do Marco Aurélio era com base numa medida cautelar, que entra junto com a ação de preceito fundamental. E na medida cautelar, ele afastava o senador Renan. Só que um dos requisitos é o que nós chamamos, é uma palavra horrorosa para você ouvinte, periculum in mora, ou seja, o dano irreparável. Acontece que o presidente da República não tinha anunciado que ia viajar. Nem que ia morrer. E depois o Maia não ia viajar. Também não ia morrer. Portanto, na questão processual, não dava para dar liminar. Coincidiu com o anúncio do presidente Temer que vai para o seu sítio nesses próximos dias. Sim, mas estando no Brasil, ele não abre, não sai da presidência. Ele não sai da presidência. Ele entra de férias. Não, que férias, coisa nenhuma. O presidente é ele. Não tem férias. O presidente de férias continua presidente. Agora para se aposentar. Só para esclarecer. Presidente continua de presidente no Brasil. Não, presidente no Brasil não tem problema. Quando ele sai, fica com dois presidentes, um lá fora, outro aqui. Exatamente, esse é o sistema. Mas o Maia assume. Tudo bem, mas coincidiu. Só para mostrar que o voto juridicamente é sustentável, o voto da maioria do Supremo. E a lei que afasta da linha sucessória, aquele que é réu, essa lei ainda não entrou em vigor, não está vigindo, a lei ainda falta o voto. Falta o voto e já foi alterado o voto de Celso Mello na abertura desse julgamento. Ele alterou dizendo que mantinha no poder, mas não podia estar na linha de substituição. Porque não é linha sucessória. Sucessória é só o vice, porque o vice termina o mandato. Tanto o presidente da Câmara, como o presidente do Senado, como a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, eles assumem, nas hipóteses, para convocar eleições em 90 dias. Sim, eles não são da linha sucessória, eles são substitutos. Então tem um regulamento diferente para isso. Exatamente. Mas enfim, fica muito chato para o ouvinte. Resumindo, ele não serve para ser presidente da República, mas serve para ser presidente do Senado. Exatamente, o presidente do Congresso. Não, eu não sou da área, não sou advogado, mas você tem razão. No caso do Marco Aurélio, quis aparecer. Sim, ele quis aparecer, não poderia monocraticamente fazer isso, não poderia. Agora que houve posteriormente a tudo isso um grande acordão, porque na verdade não poderia nesse momento tumultuar o ambiente no Brasil, que houve esse acordo. Você chama de acordo, mas a presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, né? Ela colocou uma frase muito importante, ela falou que o pacificar. E foi o que ela fez. Ela foi, agora, se chamar de acordão ou não, e ela nem podia ter votado, né? Porque ela estava na linha de sucessão. Ela estava na linha de substituição. Mas o Supremo julga, ela estava impedida de votar. O Supremo não está lá para fazer alguma coisa politicamente. Não, ele tem que julgar. E ele julgou daquele que foi melhor. O Supremo talvez seja, o Supremo Tribunal Federal talvez seja o órgão mais conciliador, mais pacificador. Obrigação pacificar, não é botar o país em guerra. Eu concordo com isso. E com 12 milhões de desempregados. Outras vezes, o ministro Celso de Mello, na tal famosa história dos embargos infringentes, que livrou a cara de um montão de mensaleiros,
porque naquele momento eles eram para ser condenados, formação de quadrilha, o seu Celso de Mello aí resolveu achar o grau de importância dos embargos infringentes, dando mais oportunidades ao Zé Dirceu e outros, e aí acabou pacificando o mensalão. Mais o Lewandowski no impeachment da Dilma, fatiando. Pelo amor de Deus. Assunto. Eu não concordo, me desculpe, claro, o data vênia, como falam os advogados. O data vênia. O data vênia. Eu não concordo não com isso aí pelo seguinte, naquele momento o Zé Dirceu, ele estava alegando que ele está sendo julgado por uma instância só. Existe nos tribunais federais uma série de coisas que todo e qualquer réu deve passar por 2 instâncias. Então, o que na época o Celso de Mello fez? Ele facilitou para que houvesse a segunda instância. Na segunda instância ele foi condenado do mesmo jeito. Simplesmente ele tirou essa argumentação que poderia trazer problemas futuros do Zé Dirceu. Eu acho, do meu entender, que ele agiu com correção, ele agiu com calma, Veja, eu só queria colocar... Não foi a opinião de grandes juristas, né? Não foi. Porque havia muita grande divergência. A grande maioria achava que ele não cabia naquele momento, naquela questão, ao Supremo Tribunal os embargos. Como você foi em determinado momento, a grande maioria também, ele pende para um lado que não está certo. Ele pende com calma, com clareza. Eu não vejo. A discussão era a seguinte, que como quem julgou seriam os mesmos julgadores dos embargos infringentes, não faria muito sentido a existência desse recurso. Mas o Celso de Mello tentou evitar, na verdade, foi a ação rescisória com pedido de unidade de julgamento por falta do princípio de dupla instância. É isso, exatamente. Eu queria colocar um problema que quando se fala em... Não, quando se fala... Parece uma aula de matemática, isso aqui é uma aula de matemática. Daqui só sai problema. Não, quando se fala em Supremo, eu queria lembrar de algumas coisas em que a gente passa a não acreditar muito no Supremo. Quando se fala que nós temos direitos adquiridos, quando se fala em cláusulas pétreas, que o tio Lê sabe 10 vezes mais do que eu. Aí eu quero relembrar que o seu Lula, quando fez lá na emenda 41 a reforma da Previdência e que reduziu o salário e que nós entramos no Tribunal de Justiça de São Paulo e ganhamos por 15-0 e que aí o Jobim segurou tudo e o Supremo com o Lewandowski, que eu fui lá falar 2 vezes com ele disse que eu tinha razão, mas disse só que eu tinha razão, mas não vou dar. Mas aí, em tese. Eles rasgaram a Constituição quando reduziram o salário. Rasgaram mais uma vez a Constituição quando na hora do impeachment fatiaram e não podiam ter fatiado. E rasgaram mais uma vez agora com o Renan e com tudo. Então, como é que eu posso acreditar num Supremo que tem que realmente fazer tem um dispositivo na Constituição que diz o seguinte, ninguém pode ser preso senão após o trânsito em julgado. Como é que você explica a pessoa ir presa em segunda instância se tem recurso por órgãos superiores? Olha. Então rasgaram também. Entendeu? Então é o seguinte. É importante, porque não é estava havendo 30 anos para o cara ser condenado o transitado em julgado. Então ele acha que o sujeito já foi condenado em segunda instância por um tribunal, principalmente. Ele deve estar preso. Houve aquele caso do traficante condenado a 60 anos que o Lewandowski mandou soltar por causa disso. Enquanto não for transitado e julgado, o cara fica solto. O cara é condenado a 60 anos. O dispositivo da Constituição não tem interpretação. Está escrito lá com todas as letras. Ninguém pode ser condenado senão após o trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando não há mais recurso. Sim. Então, eu concordo com tudo que todo mundo está dizendo. Mudem a Constituição. Mas no contrário, rasgaram a Constituição. Rasgaram a Constituição. Ele tem que, simplesmente quer dizer que ele tem que aguardar esse transitado em julgado dentro da cadeia. Não, mas ninguém pode ser preso. Uma das funções do Supremo Tribunal Federal uma das funções é essa. É sensacional. Cada um de nós tem a nossa Constituição, né? Mas para ser preso dentro da cadeia, né? Não, sabe que está em jogo? Sabe, agora sério, sabe o que está em jogo nessa coisa toda? É que nós estamos perdendo confianças nas nossas instituições. Claro, já perdemos. Quando a gente perde a confiança nas nossas instituições, cria um vácuo. Exato. Perigosíssimo. E política não admite vácuo. Não existe vácuo em política. Alguém vai assumir. Alguém, é igual botar o dedão no oceano. Eu tô com o dedão no oceano, na hora que eu tirar ele fecha. Então esse buraco aqui que nós temos, nós estamos assistindo a ouvir falar daquelas pessoas que nunca militaram na política, que são os salvadores da pátria, que farão de tudo para ver. Eu quero ver acontecer. Porque eles, para mim, eu vou dizer
dizer um negócio pra você. Uma coisa é eu trabalhar como presidente CEO de uma empresa, que eu dou uma ordem, demito 800 caras, chuto pra cima, faço o que eu quiser. Outra coisa é eu sentar na cadeira do prefeito ou do governador. E conversar com 39 partidos. Exatamente. E não pode demitir ninguém, porque todo mundo é concursado. Todo mundo é concursado. Mas Olha, agora, decepcionante. calamidade financeira, eu resolvo tudo. Decepcionante o Tiririca, que ele diz que pior que Pois tá é, não e fica- fica. olha, Exatamente. Se eu tivesse votado nele, eu estaria muito bravo. Pois Muito é, bravo. Ele errou tremendamente. Errou tremendamente. Mas, Tiolier, quando você fala desse cenário, a ex-senadora Marina Silva aparece como líder nos cenários de segundo turno na eleição presidencial de 2018, Instituto Datafolha. Marina aparece em segundo lugar. Antes de colocar essa situação aqui, prefeito João Dória. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. Estou com o retorno um pouquinho baixo. Se você conseguir melhorar um pouquinho, estou te ouvindo, mas muita distância. Mas é para agradecer a tua gentileza de participar do nosso Gente que Fala, desejar... Acho que a gente, quando alguém vence a eleição como o prefeito João Dória venceu, tem que desejar boa sorte, é isso, prefeito? Obrigado. Olha, os bons votos ajudam bastante. E a boa energia também contribui. O resto é trabalho, trabalho e trabalho. Prefeito, quantos dias vai demorar para trocar as placas da Marginal, prefeito? O secretário Sérgio Aveleda está estudando isso, será ainda no mês de janeiro, nós vamos anunciar isso oportunamente, mas será neste mês de janeiro. Não é só a troca das placas e as novas velocidades. É todo um programa de orientação, de educação e de preparação para que isso seja feito da forma mais segura e com a mais ampla informação à população que é usuária das marginais Tietê e Pinheiros. Prefeito João Dória, está num momento muito agitado, ganhou a eleição em primeiro turno, escolhe secretariado, passa para cá, para lá, a posse às portas, o novo ano chegando. Já tomou consciência do que vai fazer, prefeito? Já, não. O plano de trabalho está pronto, já foi discutido com todo o secretariado, não só para os primeiros 100 dias, como para a gestão como um todo, nas suas prioridades: saúde, educação, habitação popular, mobilidade urbana e segurança pública. Esses são os 5 pontos prioritários, além da atuação da Prefeitura em todos os demais setores. A Prefeitura vai ter uma ação sinérgica e múltipla, evidentemente com prioridades, né? Mas isso faz parte já de um projeto que já começamos, inclusive, na transição, a elaboração deste programa, que de fato começa no dia 2 de janeiro, segunda-feira. João Dória, agradeço a tua gentileza de participar conosco, ainda que rapidamente, no Gente que Fala. Um abraço, boa sorte, uma boa administração, é o que os paulistanos esperam do senhor. Obrigado. Eu queria agradecer muito a vocês, Zanca, Fausto e todos que estão aí, os apresentadores, a equipe técnica também, do Gente que Fala. Eu tive a oportunidade durante a campanha de estar várias vezes com vocês. Vamos manter essa comunicação constante, desejar a vocês também e seus familiares um Feliz Natal, e aos ouvintes da Rádio Trianon também transmitir o meu abraço e votos de um bom Natal. Agradeço ao prefeito João Dória conversando conosco aqui no Gente que Fala, que hoje tem o economista Antônio Tutilho, que é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, advogado Alexandre Tiolier, o empresário Raul Jafé e o delegado de polícia aposentado Rubens Rezende. Mas, Tiolier... Deixa eu registrar aqui imediatamente um desejo muito forte para que o João Dória consiga fazer realmente a prefeitura que todos nós paulistanos estamos esperando. A votação dele foi estrondorosa, nunca aconteceu em São Paulo, então pode ter certeza que está todo mundo torcendo para que dê tudo certo na gestão dele. Eu peço também a ele que olhe um pouco pelos nossos cemitérios, né? Uma verdadeira vergonha, um desrespeito. Tá na proposta da Previdência. Tá, né? Porque não. Bom, agora vai morrer mais fácil, vai ter mais gente no cemitério. Mas uma vergonha o estado dos cemitérios de São Paulo. Todos saqueados. É uma tristeza. Você vai lá visitar um ente querido que está ali e as lápides todas roubadas, roubam as letras, roubam as portas, roubam os carros, roubam tudo. É uma vergonha o estado dos cemitérios de São Paulo. Queria também desejar
ao novo prefeito, boa sorte. Eu acho que nós precisamos de gestão, coisa que nunca tivemos dentro de São Paulo e no Brasil, né? Todo esse problema que nós temos hoje é falta de gestão. Então, fazemos votos que haja uma excelente gestão e, como representante dos servidores públicos, eu dou um recado ao prefeito: não esqueça de pagar os precatórios em dia para todos os servidores. Olha, então eu queria também, não ia deixar de falar alguma coisa aqui, eu tenho certeza que ele vai ter uma atuação de destaque, porque é um homem que trabalha horas, trabalha com muito empenho, com tudo, e depois ele sempre mostrou a capacidade e a coerência dele na vida privada, irá também fazer isso na vida pública. Dr. Rubens, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta: você está aposentado, mas a estimativa do número de mandados de prisão a serem cumpridos apenas na Grande São Paulo, tem esse número? Não tem um número, mas no tempo eu já fui diretor desse departamento, ele tinha, na minha época, tinha em torno de, eu não lembro o número correto, mas é em torno de 150 mil mandados de prisão a serem cumpridos. Pode multiplicar por 3. Eu ia falar isso, 400 a 500. Mas é impossível, porque primeiro, se fosse cumprir tudo, não tinha onde colocar. Depois tem uma grande parte também, que é aquele negócio, pagamento de pensão que não foi feito, então a pessoa tem que ser presa. Isso é muito complicado. Eu acho que deviam focar mesmo naqueles que, aqueles mandatos de prisão de assassinos, precisariam ser retirados do convívio social. E não ficar com às vezes coisinha besta, o cara cobrou qualquer coisinha, então precisaria fazer um pente fino nisso tudo aí, diminuir, e depois o Estado também começar a se preocupar com isso, porque não adianta prender e depois não ter onde colocar. Mas agora, indo preso esse monte de político, quem sabe vão investir nas cadeias. Eu tenho a impressão que ele vai ter cadeia com ar-condicionado, na sauna bar. Esse caixa 2 aí para melhorar as condições dele. Alojamento especial. Ela tem que ter alojamento especial, tem que melhorar, tem que ter sauna, aquelas coisas. Raul, Cláudia do Ipiranga pergunta a você, Raul, por que será que para alguns partidos o vazamento de Lava Jato só é bom quando expõe os outros? Não, eu acho que o vazamento de Lava Jato, de qualquer situação, é ruim, não é só para quando expõe os outros. Acontece o seguinte: o prejuízo ao nome de cada um de nós, se amanhã, Cláudia, alguém fala que você cometeu um crime, que você não cometeu, a tua imagem está completamente arrasada no bairro. Teus vizinhos te olham torto, teus filhos vão ser mal vistos na escola. Então, de repente, para provar que abacaxi não é jacaré, você entendeu? Você vai sofrer, vai ter que contratar advogado. Desculpe, não era a Cláudia lá do Ipiranga, era a Cláudia da Vila Prudente, nós erramos. Então, tudo que for feito de forma irregular, a gente quer que todo mundo seja preso. Nessa lista tem um monte de gente que eu quero ver na cadeia, eu rezo para ver na cadeia, mas não de uma forma injusta ou absurda que não está definitivamente provada. Aí você não tem justiça mais nenhuma, né? Tcholier Marcos de Pinheiros, em que medida futuras delações da Lava Jato poderão atingir o PSDB? O Marcos de Pinheiros. Vai atingir. Cláudia, em primeiro lugar, eu estou muito tranquilo para falar. Eu sempre disse, inclusive aqui na Trianon, que o vazamento é inaceitável. Inaceitável. Especialmente porque a lei determina sigilo, tal, etc. Dessa vez causa maior espanto porque foi vazado o documento inteiro. Não é um trecho, não é um pedaço. Não é um vazamento. Não é um vazamento, é uma fofoca. É uma fofoca. Mas Cláudio, eu concordo plenamente com você. Pimenta nos olhos vale para todo mundo, né? Agora o Marcos quer o quê? Quer saber até que ponto o PSDB pode ser atingido. Vai rolar de montão. Não tem dúvida nenhuma. Principalmente aonde eles são governo, né? Porque... Não tem jeito. O que vai ter que provar é essa questão da ilicitude dos recursos que estão sendo repassados. Que no caso do PT a prova ficou mais fácil, porque tinha aquele envolvimento todo das diretorias da Petrobras, teve as delações dos diretores. Foi institucionalizado. Foi institucionalizado. Aí isso que vai ter que provar, porque receber dinheiro, todos receberam, porque naquela época as empresas podiam financiar as campanhas. Agora, pera um pouquinho, eu não sou PSDB, mas não sou nada. Eu desejo muito que o ladrão vá pra cadeia. E aqui em São Paulo, especialmente esse. Aqui em São Paulo são 24 anos que tem que ser muito bem investigado. Tutílio, espero que apareça, mas não sei adianta se você conseguirá responder ao Marcelo de Santo André. Por que mesmo projetos considerados urgentes, como a reforma da Previdência, não mexem nos direitos dos políticos?
Consegue responder? Olha, assim rapidamente é difícil, que precisaria ter um programa especial para isso. Mas, Marcelo, na verdade, eu já me pronunciei sobre isso. A reforma, ela precisa ser feita. Claro, nós temos que sempre atualizar as coisas que estão acontecendo no nosso país. Só que o que eu não aceito, defendendo os servidores públicos de todo o país, é que essa reforma apanhe principalmente o trabalhador de uma forma geral e o servidor público de uma forma geral. O que se mudou dentro do executivo, dentro dos ministérios, dentro das secretarias, o que se mudou dentro do legislativo, que tem benesses e mais benesses, penduricalhos e mais penduricalhos. O que se mudou com isso? Nada. O que se mudou no judiciário, quando os desembargadores ganham mais de 200 mil reais e tem bonificações, uma série de coisas além do teto? Nada. Então não podemos aceitar que as coisas, sabe, entrem só nas costas do servidor, do trabalhador pequenininho. Uma reforma de previdência que você tem que ter 49 anos de contribuição. Você vai agora com 70, 80 anos se aposentar, quando você já morreu. Aí se aposenta e vai no céu e verifica, olha, eu queria receber a aposentadoria, mas não consegui. Como é que faz? Uma reforma que coloca redução de 50% numa pensão é um absurdo total. E ainda eles têm a cara de pau de dizer o seguinte, olha, no dependente você tem mais 10%. Que dependente? Ele vai ter filho depois de 50 anos? Porque ele vai aposentar com 70, 80? Como é que ele vai ter filho com menos de 21 anos? Então vai ter quem sabe, muita adoção antes de você, mas você a pensão do cônjuge também, do cônjuge que é isso. Só logo na largada, os militares ficaram fora. Logo na largada. Ia ser para todo mundo. Tiraram os militares. Já na sequência, a magistratura, Poder Judiciário, já está fora. Claro. Próximo passo, legislativo fora. E quem paga a conta é o trabalhador. Estou plenamente de acordo com você. Sem dúvida. O pessoal da casta mais alta, esses não reduz. Esse não tem problema. Vai para todo mundo, vírgula. O Adriano do Cambuci está cumprimentando a todos, mandando um abraço. Querido Ele está primo. em Biúna. É primo, falou. Primo Adriano, um grande abraço aqui a você, a esposa e o filho também. Olha, mas eu há instantes falava de dirigir ao Tiolier, mas é ostensivo a todos. Senadora Marina Silva é líder num eventual segundo turno na eleição presidencial de 2018. Ela está em segundo lugar com 15%, o Aécio é terceiro com 11%, Bolsonaro é o quarto com 9%, Ciro é o quinto com 5%, Temer com 4% e o líder dessa pesquisa é Luiz Inácio. Eu acho que é um recall muito forte de tudo que existiu para trás. Então, você pegar aí, fora o Bolsonaro, nós temos todos ex-candidatos a presidente. Se não o Ciro... No cenário. Hein? Todos no cenário. No cenário, mas todos num recall, porque a Marina foi candidata, o Lula foi candidato, o Aécio foi candidato, o Temer tá na jogada aí segurando um abacaxi desgraçado que esse coleguinha Lula largou pra ele, do seu grupo, porque a verdade é o seguinte, todo mundo fala do Temer hoje, mas vá segurar esse abacaxi, porque os caras largaram isso tudo falido 7 vezes, 14 vezes, 32 vezes. Então, esse negócio de bater no Temer, vamos saber de onde começou. Então é um recall, tranquilo, não vejo dificuldade nenhuma. Eu gostaria muito que o Lula não fosse preso. Eu acho difícil, mas eu gostaria muito que ele não fosse preso para ele pudesse candidatar e perder na eleição. Eu acho o seguinte também, esse recall traz ao conhecimento tal, fica mais fácil, essas pessoas são todas conhecidas. Mas na reta final, nenhum desses aí eu acho que chega. Aconteceu aqui em São Paulo quantas vezes? Não, com o Russumano foram 2, 3 vezes. Ele era estourado 2 vezes. Ele liderou as pesquisas até os últimos dias. E depois não chegou nem segundo. Não chegou nem ao segundo turno. Então é isso também. A Marina Silva não tem condições de ser presidente do Brasil, todo mundo sabe disso. Ela é uma pessoa que tem esse apelo, algumas pessoas que também não entendem, sei lá. Mas não chega de jeito nenhum. Então isso aí é mais... Se ela tivesse nessa lista, o apelido dela ia ser Metamorfose. Olha, sabe uma coisa? Eu vou dizer um negócio para vocês. Essa pesquisa foi feita por um instituto, na minha opinião, totalmente... Concordo com a sua desclassificado. Concordo inteiramente. Depois que esse instituto, e nós botamos no ano passado,
2 milhões de pessoas nessa Avenida Paulista e adjacências. Exato. E eles botaram uma garrafal, fotografia na frente da Folha de São Paulo, que eram apenas 250 mil. Esse instituto, para mim, é completamente desqualificado para qualquer coisa. E outra coisa, eu só vou dizer um negócio. Pelo que ele falou, além de tudo, já provando que isso é um absurdo, o Lula, como é que foi o Lula nessas eleições municipais? Nem o filho dele entrou, nem o filho dele. Foi a maior derrota do PT em toda a sua história. Foram massacrados. Quer dizer, nem isso aqui eles têm coragem de fazer. Isso não é verdade, essa pesquisa. Em hipótese alguma, eu não acredito em nada do que eles escreveram. E vou dizer, talvez alguma coisa aqui ainda esteja certa e crescendo, que é o Bolsonaro. Isso me assusta. Eu não assusto, não. Isso me assusta também. É isso que eu quero. É Bolsonaro, é Caiado. Se nos Estados Unidos pudemos eleger Caiado um já é Trump, diferente de Caiado é Bolsonaro. diferente. se Bolsonaro- nos Estados Unidos Há uma nós diferença colocamos mesmo. um Trump, o Trump é hoje o presidente dos Estados Unidos, qual a diferença? O Bolsonaro é um cara muito mais equilibrado. É um cara... O que ele faz de errado? Por que ele é extrema? Só porque ele defende a família? Porque ele não quer essa pouca vergonha, ele não quer os filhos da gente educados com cartilha gay? É isso que ele é ocupado? É para isso que ele tem que pagar? Não meu é amigo, só nesses dois. Vamos nesse homem sim. Tire. É hora do Brasil ir pra direita. Sim, como mas tá não indo com a o França, Bolsonaro. como quase foi a Mas Áustria. não outros com o estão Bolsonaro, não com o Bolsonaro. Eu também acho que é hora do Brasil ir para a direita. Não há dúvida Eu nenhuma. concordo plenamente com o Jafé, não concordo com essa pesquisa, não acredito nessa pesquisa, acho que é uma pesquisa oportunista, Sim. acho que, na verdade, nós estamos numa fase, o Dilê já falou, olha, é o retrato de hoje. Acho que não é muito o retrato de hoje, porque se fosse o retrato de hoje, o Lula Sérgio nem Moro estaria aí. apareceria. O Lula nem apareceria. Isso prova, uma coisa que prova assim, duas coisas importantes. Primeiro, que eu não acredito na pesquisa. Segundo, que muita coisa que aparentemente a pesquisa quer mostrar, mostra que o povão, eu estou dizendo o povão, aquele povão que não sabe nem o que está acontecendo no país, aquele povão que não sabe o que foi feito de gestão pelo PT, aquele povão que não sabe o que foi destruído esse país e que, na verdade, acha que através de Bolsa Família, de Bolsa Gás, de não sei que Bolsa Mais, ele pensa em votar em alguém que lhe deu tudo isso e que destruiu a vida dele ainda daqui pra frente. E mais, então né? coloca. E esse mais, e a problema de Bolsa Lula. Empresário também, E no Bolsa BNDES. Empresário, Né? Depois Bolsa de Empresário. tanta bolsa, Bolsonaro. Só para dizer o seguinte, eu desafio o Datafolha a andar aqui pela Paulista e faça uma pesquisa, se o povo acredita no Datafolha. Eu quero ver essa pesquisa. Vamos ver quem acredita em vocês. Vocês são desqualificados. Mas eu não vejo por que uma pesquisa dessa num momento desse. Não tem cabimento, é oportunista. Ô, Datafolha, ó, pra cima de nós, não. Não há nenhum cenário. Não há cenário, não. E se fizesse isso aí, eu acho que o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, se fosse candidato, seria se levava estourado. O doutor juiz Sérgio Moro já disse que o sonho dele é ser desembargador federal. Repetiu diversas vezes. Você tem à sua disposição, já que você gosta de juízes candidatos, a figura extrema, merecedora do Lewandowski. Não, Joaquim Barbosa, aquele ídolo seu. Aquele meu ídolo. Nem recebia de folgado. Ex-ídolo de muita gente, viu? Ex-ídolo de muita Rubens gente. Rezende se refere, uma pesquisa espontânea hoje teria que aparecer o Sérgio Moro. Perfeito. Claro, Muito bem evidentemente. colocado, claro. Por que não botaram o Sérgio Moro? O Sérgio Moro e daria... Por que não botaram o próprio Joaquim Barbosa? Vamos ver. Vamos ver. Por que ser Era uma pesquisa só com político. Então não é tão espontâneo assim. Não é tão espontâneo assim. Mas não dá, porque Eu não acredito o Lula em pesquisa. vai ser preso e nem será candidato. Eu não acredito em pesquisa nunca. Então... Rubens, delegado Rubens Rezende, a quantidade de veículos guinchados por estacionamento irregular em São Paulo bateu recorde no primeiro semestre deste ano. Levados aos pátios municipais 11.162 veículos, mais que o dobro em 2015, de janeiro a junho, 5.416. Esse é um comércio que não é brincadeira, viu? Primeiro, os pátios não são municipais, eles são, em geral, locados de alguém. Alguém está ganhando dinheiro disso. E depois que o dono do estabelecimento, Com ele recebe... tanto terreno que a cidade de São Paulo tem, Mas ainda acontece esses uma veículos coisa, são levados se você para um se pátio levar... alugado.
Pois é. Mas se você... Pátio alugado. Esta é a frase de ouro. Pátio alugado. Mas é mesmo. Mas tá cheio de terreno na prefeitura. Peraí. Você leva um automóvel de uma pessoa, seja um bem de uma pessoa, e coloca no terreno da prefeitura. Muito bem. Quem vai tomar conta desse bem? Se amanhã vão tirar os pneus, vão roubar o carro, a responsabilidade recai sobre quem colocou lá, que seria, no caso, a prefeitura. O problema também é que ninguém respeita a regra de trânsito em São Paulo. Não, o problema também é que ninguém respeita. Aí eu acho também, agora entrou uma segunda coisa, quem faz o transporte entre quem guincha. Também é alugado. Também está ganhando, também é terceirizado. Então está todo mundo ganhando dinheiro. Agora, também, como o Tolê muito bem disse, o pessoal faz um monte de besteira nos carros, para em cima da calçada, para no telhado. O carro que não pagou licenciamento. Não pagou licenciamento, tá bom, uma série de coisas. Então acontecem esses números. O que eu acho interessante é você lotar a Paulista, como ele disse, pelo grito de ética. Aí você vai num shopping center e o cara para na vaga de um deficiente. Na maior cara dura. Outro dia eu tava no shopping, eu falei, moço, eu tô vendo que você tá bem como deficiente, hein? Ele falou, não, é rapidinho. Eu falei, você vai na Paulista gritar pela ética, é isso? Bem lembrado. Esse é o problema. Muito bem lembrado. O seguinte, ética é pros outros. Ética mesmo é você fazer o certo quando ninguém olha. Isso é. Aí concordo com você. Concordo. Você ser ético na frente de um guarda que está te olhando, todo mundo é. Aí não é ética, aí é bom senso. É um dos shoppings aqui em São Paulo está cuidando disso, está olhando essas vagas. O shopping pode fazer alguma coisa? Pode autuar, pode notificar, pode... Não, se você deixar o carro, não pode ficar à noite. Se você deixar o carro pernoitar, eles prendem o carro. Não é isso. Durante o horário comercial, você teoricamente teria que chamar o poder público, né? O que o tio ali acabou de falar, ele vai num shopping e vê lá, colocando em vaga de deficiente, colocando em vaga de idoso. Ele pode notificar a pessoa, mas não tem orientar, só não tem poder de punir. Nos Estados Unidos eles têm um negocinho que eles levantam o carro, puxam o carro para uma outra vaga e botam um colo, um papel em cima do vidro do cara. O cara não consegue dirigir enquanto para tirar. Entendeu? Mas também, de certa forma, é ilegal você colar o papel no vidro do freguês. Mas eles fazem. Comparar o Brasil com os Estados Unidos não dá. Porque se comparar, estávamos presos. Você disse aqui que o Trump ganharia. Aqui? É. Aqui no Brasil? Aqui no Gente que Fala. Ganharia. Eu falei que ganharia. Eu falei, você ganharia. Agora você lembrou muito bem. E por que eu estava dizendo isso? Porque a Hillary Clinton era odiada nos Estados Unidos. Exatamente. A rejeição dela era imensa. E ele é um outsider, é um cara que vem por fora. Agora já tem um monte de gente que quer vir por fora no Brasil, porque depois do Dória, até o Zancopé é candidato. Agora, quero saber de nos Estados Unidos tinha uma coisa. Lá, quando se referia... eu sabia também que o Trump tinha grande chance de ganhar, porque conversei com brasileiros que moravam lá e moram lá há muitos anos, conversei com latinos, muitos falavam, Hillary is a communist. Porque para eles, comunista é o que seria o PSDB lá. Porque, na verdade, lá eles são o PSDB. Já é considerado comunista por eles lá. O ano passado eu morei lá nos Estados Unidos e eu acompanhei isso, que todo lugar que você ia, eles começam com aquelas primárias e aquilo são 20, não sei quantos estados são, e cada estado tem aquela 40 e tantos estados, cada estado tem aquelas primárias e todo mundo assiste. Todo lugar que você vai, numa banca de jornal, tem uma televisão lá e você vê isso aí. Então você acaba percebendo as pessoas o agir. Eu morei na Flórida e a Hillary lá estava bem colocada, porque ela tem muitos estrangeiros, muita pessoa, muitos negros, muitos latinos, tudo, não havia esse problema. Mas a repulsa para o Trump era muito grande, a repulsa contra ele era muito grande, mas você notava o seguinte, que sempre que ele falava, ele mantinha a palavra dele. O político aqui no Brasil, você é contra ou a favor? Ele é bem pelo contrário. Conforme a pesquisa fala, ele vai mudando. O Trump não, ele falava eu sou. Todo mundo acha contra, eu sou. O Dória, aqui em São Paulo, nas entrevistas, quantas coisas ele falou que foi contra o senso geral? Não, isso politicamente correto. Politicamente correto. E o Trump era o não politicamente correto constante. Isso fez com que ele criasse uma personalidade, um homem que tem parecer, tem vontade, é decidido, não é aquele vai com a Maria, vai com as outras. E acho que foi isso. A Flórida tem duas Flóridas. A Flórida tem duas Flóridas. A Flórida do Norte,
que tem os americanos, tem os americanos. Vem os velhinhos. Foi aonde eu morei. Ali que elas detonaram. Os conservadores. Os conservadores estão todos ali, os velhinhos que veio do lado de cima. Lá de cima para fugir ali do frio. arrasaram. O pessoal do porque Texas, o Sul, o pessoal que era a favor de acabar com o programa de Cuba, os velhos que saíram de Cuba votaram contra, carregaram contra na Flórida. A Flórida foi decisiva. Se a Hillary ganhasse na Flórida, a eleição era dela. A eleição era dela. A Flórida Alexandre Tiolier, sempre muito bom tê-lo aqui no Muito obrigado pelo convite, estou sempre às horas, desejo um ano maravilhoso, que vai ser difícil, mas um ano maravilhoso com muita saúde, a todo mundo da casa, especialmente a Zenilda, Fausto Camunha e a você, Zancopé, que me aguenta aqui. E a vocês todos Antônio mesmo. Tutilho, muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Olha, hoje foi excelente essa participação. Acho que tem que ser assim, democraticamente, temos que discutir abertamente como foi feito hoje. Parabéns ao Fausto, a Zenilda, ao Zacopé. Um Feliz Natal a todos e que a gente tenha, como disse ele, é difícil ter um ano bom, porque nós estamos no fim do bom, o pior está por vir. Democracia é isso. Delegado Rubens, o senhor não fala mais. Eu não falo Acabou mais. o tempo. Acabou o tempo. Grande Então tá abraço. bom. Bom Natal para todos. Grande abraço. Tudo de bom Raul a todos Jafé. vocês, meus queridos. Tudo de bom. Eu acho o seguinte, se tivermos saúde e Deus nos proteger contra a bandidalha que tá aí, já tá bom demais. Não quero mais nada a não ser isso. Outros tempos eu não terminaria o programa. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavão, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.